Ele estava no centro do palco com uma motosserra ligada. Isso não era uma metáfora. Era real. E naquele exato momento, algo dentro da imagem pública de Elon Musk quebrou. Para sempre. Durante muito tempo, Elon Musk foi tratado como uma espécie de profeta moderno. Um gênio excêntrico com ideias ousadas, frases virais e uma ambição que parecia não conhecer limites. Era o homem que queria levar a humanidade a Marte, erradicar o trânsito com túneis futuristas e reinventar a maneira como pensamos energia, transporte e tecnologia. Ele era o filho favorito do Vale do Silício, um Tony Stark da vida real. Mas em 2025, essa aura começou a ruir. E de forma abrupta. A cena aconteceu durante a CPAC, a Conferência de Ação Política Conservadora, um dos maiores palcos da direita americana. Musk subiu ao palco carregando uma motosserra de verdade, erguendo-a no ar como se estivesse prestes a cortar algo invisível. Mas o que ele dizia, entre ruídos e aplausos, era mais preocupante do que performático. Ele falava em podar a burocracia. Ele dizia que funcionários federais que ganham $50 mil por ano não merecem esse dinheiro, que eram improdutivos. Parasitas do sistema. Era como se, ali, Elon Musk não estivesse apenas atacando o governo, mas declarando guerra a qualquer um que ousasse depender dele. A plateia reagiu com risos. Mas nos bastidores da política, algo começava a ferver. O corte repentino da transmissão ao vivo da Fox News veio como um trovão, sem aviso, sem encerramento. O bilionário mais midiático do mundo foi cortado no meio da frase. Isso vindo de uma emissora que sempre o exaltou, que repetia suas falas como profecias tecnológicas. Entre 2017 e 2025, Elon Musk perdeu mais do que a simpatia de alguns jornalistas. Ele perdeu a nação. De uma aprovação de mais 24 em 2017, despencou para menos 19 em 2025. E entre os democratas, o número é ainda mais brutal. De mais 35 para 2076, menos 91. Isso mesmo, uma queda de 126 pontos. Nunca um ícone tecnológico caiu tão rápido, tão fundo e tão espetacularmente em um curto espaço de tempo. Não apenas de Elon Musk, mas da relação perigosa entre tecnologia, ego e poder político. Durante anos, Musk cultivou sua imagem como um outsider. Um inovador sem rótulos, mais interessado em foguetes do que em votos. Mas algo mudou. E mudou de forma quase imperceptível. Ele começou a escolher lados, não ideológicos, mas emocionais, identitários, provocativos. A neutralidade deu lugar à confrontação, à genialidade, à vaidade. E a adoração que ele inspirava se transformou lentamente em rejeição, medo e raiva. Ali, no palco da CPAC, Musk não estava vendendo ideias, ele vendia inimigos. E o público percebeu. Mas há um detalhe que talvez você não saiba. Nos bastidores da mesma conferência, assessores de Trump discutiam como aproveitar a influência de Musk para reforçar a agenda do governo. O plano era simples: usar Musk como um símbolo de limpeza do Estado, alguém que, por ser bilionário e independente, poderia dizer o que quisesse sem pedir desculpas. O problema é que Musk acreditou nessa ideia. E foi além. Quase como um personagem trágico da literatura, ele começou a confundir influência com imunidade. Começou a achar que podia mentir sem consequências, exagerar sem ser desmentido, atacar sem ser confrontado. Mas a realidade e o público não são tão dóceis assim. Um dos momentos mais simbólicos veio dias depois, quando Musk foi chamado para um gabinete informal ao lado de Trump. Ali, num tom quase messiânico, anunciou ter descoberto um escândalo bilionário na Small Business Administration. Afirmou que crianças de 9 meses haviam recebido empréstimos de $100 mil, sem provas, sem dados. Musk não era mais o CEO visionário da Tesla, ou o fundador de uma empresa aeroespacial. Ele era agora um agente político, um símbolo, um soldado midiático em uma guerra de narrativas. Em poucos meses, as vendas da Tesla começaram a cair. E não em qualquer lugar nos Estados Unidos. O país onde Musk construiu seu império. No primeiro trimestre de 2025, as vendas caíram 11%. Em 2024, já haviam recuado 5%. E os analistas começaram a fazer perguntas incômodas. A mais importante delas: quem ainda quer comprar um Tesla, agora que a marca virou sinônimo de polarização política? Porque há um dado que Musk ignorou ou desprezou. Apenas 20% dos compradores de veículos elétricos nos Estados Unidos se identificam como republicanos. O resto? São democratas, independentes, moderados, ambientalistas, jovens universitários. Gente que, cada vez mais, via Musk como um símbolo do oposto do que acreditavam. Mas a pergunta mais inquietante não é sobre vendas, é sobre limites. A motosserra no palco não foi só uma metáfora mal executada, foi um ponto de ruptura. Musk deixou de ser apenas um criador de produtos. Ele se transformou em um criador de conflitos, e a mídia, os consumidores e até seus aliados começaram a reagir.
O corte da Fox foi só o começo. O início de um processo que escancara a fragilidade de reputações construídas sobre carisma e culto à personalidade. Porque no fim, até os impérios mais visionários desmoronam se forem construídos em cima de vaidade e delírio de grandeza. Não foi de uma vez, não foi com uma explosão, foi como um ruído de fundo que se tornou ruído branco. Primeiro você ignora, depois você acha normal, e quando percebe, já está no meio da tempestade. A ascensão de Elon Musk foi um espetáculo público, mas sua queda, curiosamente, está sendo mais íntima, quase imperceptível se você não estiver prestando atenção. Mas vamos prestar. Dias após a cena da motosserra no palco da CPAC, Musk reapareceu desta vez dentro do gabinete de Donald Trump. Não como CEO, não como engenheiro, nem como empreendedor. Ele estava ali como conselheiro de políticas públicas. O mesmo Elon que prometeu colonizar Marte, agora queria reformar o Small Business Administration. Na reunião, transmitida ao vivo em parte das redes sociais, Musk parecia performático. Disse ter descoberto um escândalo de 330 milhões de dólares em empréstimos fraudulentos, com destaque para um caso inacreditável. Um bebê de 9 meses que teria recebido 100 mil dólares. Nenhuma investigação oficial. Apenas a afirmação lançada ao vento. Mídias alternativas começaram a repetir a fala como se fosse fato. Influenciadores de extrema-direita espalharam o caso como sinal de corrupção infantil. E por alguns dias, os trending topics pareciam uma distorção de algum episódio de Black Mirror. A lógica? Se Musk disse, deve ter algo aí. Afinal, ele é o cara dos foguetes, certo? Errado. A realidade é que, ao se aproximar de forma tão íntima de uma estrutura de poder como o gabinete presidencial, Musk começou a desfigurar sua própria persona pública. Ele deixou de ser o gênio irreverente que comprou o Twitter e fez memes sobre Dogecoin, e passou a ser visto como um operador político com agenda ideológica clara. Imagine uma jovem americana, Sarah, 32 anos, professora em uma escola pública no Arizona. Ela dirige um Tesla Model 3 desde 2021. Para ela, o carro não era só tecnologia, era uma escolha ética. Menos emissões, mais inovação, um gesto de responsabilidade ambiental. Mas agora, toda vez que ela entra no carro, algo mudou. Alunos, colegas e até vizinhos começaram a associar o carro com tudo que Musk representa atualmente. Extremismo, fake news, radicalismo político. Sarah não mudou. Mas o significado do carro que ela dirige, sim. Ou pense no Diego, um enfermeiro no Texas que juntou por quase 2 anos para comprar um Tesla. Quando conseguiu, sentiu orgulho, mas nas últimas semanas viu os protestos europeus contra a marca, os escândalos políticos, as falas sobre reduzir o orçamento da saúde pública. E tudo isso sendo defendido por Musk. Diego vive num país onde muitos hospitais públicos já estão sobrecarregados. E ouvir alguém que ele admirava dizer que os custos indiretos do NIH são altos demais, o fez se perguntar: esse cara se importa mesmo com a vida das pessoas ou só com sua narrativa? Essas histórias não estão nos noticiários, mas são milhares, centenas de milhares. A confiança pública é um recurso finito e Musk está torrando a dele em tempo recorde. Na Europa, as consequências começaram a se materializar com clareza dolorosa. O fundo de pensão dinamarquês Pension Danmark retirou mais de 4 bilhões de coroas em ações da Tesla, citando má governança corporativa, recusa de acordos trabalhistas e alinhamento com figuras políticas extremistas. Na Suécia, os sindicatos paralisaram operações da Tesla. Centros de serviço, terminais de transporte e até as inspeções de veículos deixaram de atender a marca. E o motivo? Negativas repetidas de Musk em respeitar convenções coletivas e acordos mínimos de proteção ao trabalhador. De repente, a Tesla, uma empresa que antes simbolizava o futuro, começou a parecer um símbolo de regressão social. E o impacto foi direto nas vendas. Na Noruega, um dos países mais avançados em adoção de carros elétricos, a Tesla viu sua participação de mercado despencar de 21,7% para 7,4% em apenas um ano. Isso não é um erro de marketing, é um terremoto. Opiniões positivas sobre a marca caíram de 19% para 11%. As negativas, por outro lado, subiram de 47% para 63%. Existe uma teoria entre psicólogos organizacionais chamada Síndrome do Visionário Intocável. Ela descreve líderes que, após anos de adulação e conquistas, passam a acreditar que estão sempre certos, mesmo diante de dados, críticas e colapsos. Eles deixam de ouvir, de se adaptar, e começam a operar em uma bolha, onde a dissonância cognitiva se torna rotina. É possível que Musk esteja vivendo exatamente isso. Enquanto acionistas gritam por mudança, ele continua publicando teorias falsas no X, antigo Twitter, como a de que 50 milhões de dólares em camisinhas foram enviados para o Hamas. A verdade? A doação foi feita a Moçambique, como parte de uma campanha internacional de prevenção ao HIV.
Ao ser confrontado, Musk respondeu: "Algumas das coisas que eu digo estarão erradas e devem ser corrigidas. Ninguém acerta todas." Parece humilde, mas quando se é a pessoa mais seguida do planeta, errar pode significar influenciar políticas públicas com desinformação. Pode significar propagar ódio, moldar decisões governamentais e prejudicar vidas reais. Musk ainda tem poder, mas seu poder agora gera mais ruído do que resultado, mais reação do que respeito e mais dano do que desejo. Enquanto isso, concorrentes como Hyundai, Rivian e Ford avançam silenciosamente. Entregam modelos acessíveis, investem em parcerias com sindicatos e constroem confiança, algo que nenhum algoritmo substitui. E por isso, hoje, uma nova pergunta precisa ser feita. Será que Musk está levando a Tesla ao mesmo caminho da sua imagem pessoal? Um declínio não causado por falhas técnicas, mas por decisões humanas profundamente equivocadas? Porque no fim, inovação não é só hardware, é cultura, é conexão, é empatia. E tudo isso Musk está perdendo. Porque Musk pode ser o homem mais rico do mundo, mas hoje parece cada vez mais pobre de propósito. Era para ser o futuro. Um carro elétrico em cada garagem, 0 emissões, alta performance, inovação acessível. Mas a realidade bateu no vidro escurecido do Tesla, e ele trincou. No começo, Tesla não era apenas uma marca, era um símbolo. O carro que você comprava não só por status ou desempenho, mas porque queria ser parte de algo maior. Era a resposta do mercado a uma pergunta global: e se pudermos viver num mundo mais limpo, mais eficiente, menos dependente do petróleo? Mas em 2025, essa promessa está sendo engolida por uma nova realidade, uma que não tem nada a ver com motores elétricos, e tudo a ver com posturas políticas, relações trabalhistas e reputação global. A Europa, que antes foi palco de aplausos para Elon Musk, agora virou o epicentro de sua rejeição. Você se lembra de quando a Noruega era considerada o paraíso dos veículos elétricos? Lá, o Tesla Model 3 era praticamente parte do cenário urbano, uma visão comum nas ruas geladas de Oslo. Em 2020, a Tesla dominava o mercado norueguês com mais de 21% de participação. Hoje, esse número caiu para 7,4%, uma queda de 2/3. Na Escandinávia, sindicatos têm um papel sagrado. Eles representam não só os trabalhadores, mas o modelo de sociedade que prioriza justiça, equilíbrio e bem-estar coletivo. Então, quando Elon Musk se recusou repetidamente a assinar acordos trabalhistas com os sindicatos suecos, o impacto foi imediato. Greves explodiram. Terminais deixaram de operar. Oficinas se recusaram a prestar assistência. E, numa onda sem precedentes, países vizinhos começaram a apoiar os protestos por solidariedade regional. Mas talvez o momento mais simbólico tenha vindo da Dinamarca. O Pension Denmark, fundo de pensão dos trabalhadores dinamarqueses, anunciou que liquidaria todas as suas ações da Tesla, num total de 4,1 bilhões de coroas. O motivo declarado foi direto: má governança, práticas trabalhistas abusivas e exposição excessiva a riscos reputacionais. Em outras palavras, o nome Musk deixou de ser um ativo, virou um passivo. Imagine um professor de ensino fundamental, um motorista de ônibus, uma enfermeira, todos confiando no fundo de pensão que gerencia suas aposentadorias. Quando esse fundo diz que Elon Musk é um risco, eles ouvem. Quando governos escandinavos passam a considerar Tesla uma marca que desrespeita valores europeus, o consumidor sente. E quando Elon, em vez de ajustar a rota, dobra a aposta e acusa os sindicatos de chantagem política, o dano se torna irreversível. A crise não parou nos países nórdicos, ela se espalhou como fogo seco em floresta densa. Na Alemanha, sindicatos alertaram seus filiados contra a compra de Teslas. Em Londres, uma pesquisa com consumidores de veículos elétricos revelou que 59% dos entrevistados recusariam comprar um Tesla por causa das declarações políticas de Elon Musk. E na França, líderes de opinião começaram a comparar Musk a figuras populistas que ameaçam a integridade da democracia liberal. A percepção pública não é construída só com inovação. Ela é moldada por confiança. E confiança, uma vez quebrada, não pode ser reconstruída com uma nova atualização de software ou com um tweet engraçadinho. Enquanto a marca derrete na opinião pública, os concorrentes avançam. A Volkswagen está convertendo fábricas inteiras para a produção 100% elétrica. A Toyota lançou o seu primeiro sedã elétrico com autonomia superior a 800 km. A BYD, gigante chinesa, já está presente em mais de 30 países europeus com preços agressivos e bom desempenho. E sabe o que todos eles têm em comum? Silêncio, descrição, cooperação com reguladores, respeito às leis locais. Enquanto Musk briga no X, a concorrência constrói confiança. Mas há um outro ponto que talvez você ainda não tenha considerado. Algo que mexe com a estrutura mais profunda da economia global. E se a rejeição à Tesla for apenas o sintoma de um processo maior?
Um realinhamento geopolítico que está deslocando os Estados Unidos do centro da inovação e da influência? O governo canadense, que historicamente dependeu da indústria automotiva americana para exportações e cadeias de suprimentos, começou a estreitar laços com a Europa. E não só no comércio. Em defesa, tecnologia e até política ambiental, o Canadá está buscando alternativas à dependência dos Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores do Canadá confirmou negociações para adquirir caças europeus, rompendo uma tradição de décadas de compras militares norte-americanas. E o motivo não é apenas técnico, é estratégico. No cenário europeu, Tesla virou um alerta, um lembrete de que inovação sem responsabilidade é instável. E Elon Musk, uma metáfora viva de como o carisma mal direcionado pode se transformar em risco diplomático. Será que o mundo está pronto para abandonar os Estados Unidos como líder moral e tecnológico? Essa pergunta, até poucos anos atrás, pareceria absurda, mas hoje ela ecoa em Bruxelas, Berlim, Paris e Ottawa. E Musk, sem querer, pode ter acelerado esse processo mais do que qualquer outra figura da era moderna. Voltando à Tesla, o que vemos agora é um produto cada vez mais isolado, um carro cada vez menos desejado, uma marca que deixou de representar o futuro e passou a simbolizar um erro de cálculo. E esse erro, diferente de um recall técnico, não pode ser resolvido com um patch de software. Ele exige algo que Elon Musk, até agora, se recusa a entregar: autocrítica. Mas o tempo está correndo. Consumidores estão mudando. Governos estão respondendo. Concorrentes estão crescendo. E Musk, cercado de aplausos artificiais, não parece perceber que a plateia real já foi embora. Se essa história te fez pensar diferente sobre tecnologia, poder e reputação, se ela te provocou a olhar para além do marketing e enxergar o que realmente está em jogo, então curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Não foi uma ruptura, foi uma travessia. Quando o Canadá começou a atravessar o Atlântico em direção à Europa, não em navios, mas em acordos, em decisões, em gestos silenciosos, o mundo piscou e não entendeu. Mas algo histórico estava acontecendo, algo que mudaria tudo. Enquanto os Estados Unidos mergulham em caos político, desinformação e disputas internas alimentadas por figuras como Trump e Musk, um de seus aliados mais fiéis e silenciosos começa a traçar um novo caminho. Um caminho que parecia improvável, mas agora é inevitável. O Canadá está virando as costas para Washington e olhando para Bruxelas. Por décadas, a narrativa dominante era simples. Canadá e Estados Unidos eram irmãos siameses. Mesmas fronteiras, mercados entrelaçados, defesa coletiva pela OTAN, confiança quase automática. O estopim foi simbólico e brutal. Em 2025, Donald Trump, novamente presidente, anunciou um aumento unilateral de tarifas sobre alumínio, aço e eletricidade canadense. A taxa sobre o aço saltou para 50%. A energia exportada de Ontário para os Estados Unidos foi taxada em 25%. E como se não bastasse, Trump declarou em um discurso: com o Canadá, não precisamos dos carros, nem da madeira, nem da energia. Eles nos custam 200 bilhões por ano. Talvez estivesse na hora de se tornarem nosso 51º estado. O Canadá parou de responder com palavras e começou a responder com estratégia. Enquanto as redes sociais explodiam com memes de Canada Live America, o governo canadense intensificava negociações discretas com a União Europeia. E, de repente, assuntos que pareciam restritos a diplomatas começaram a virar pauta nacional. Militarização independente, acordos comerciais ampliados e, pela primeira vez, a possibilidade de se integrar à Europa de alguma forma. Uma pesquisa da Abacus Data revelou que 44% dos canadenses apoiam algum tipo de adesão à União Europeia, direta ou indireta. Não porque querem mudar de continente, mas porque querem mudar de rumo. E você deve estar se perguntando: mas o Canadá pode mesmo entrar na União Europeia? Tecnicamente, não. O artigo 49 do Tratado da União Europeia diz que apenas países europeus podem se candidatar. Mas aí vem a provocação. O que exatamente é um país europeu? Chipre é um membro pleno da União Europeia, mesmo estando geograficamente na Ásia Ocidental. Turquia é um país candidato, apesar de seus conflitos internos e da distância literal. E o próprio conceito de europeidade é mais político do que geográfico, baseado em valores, em sistemas, em visão de mundo. Agora pense no Canadá, uma democracia parlamentar estável, bilíngue em inglês e francês, com sistema público de saúde, alta qualidade educacional, Estado de direito sólido, parceiro da OTAN e, mais importante, um país cada vez mais distante da lógica de Washington. A entrada formal exigiria reformas profundas, adoção de normas alimentares, revisão de políticas fiscais, adaptação a diretrizes ambientais e talvez até a transição do dólar canadense para o euro.
Mas mesmo que a adesão plena seja improvável no curto prazo, o que está em jogo agora é algo mais ambicioso e mais viável: uma convergência estratégica. Desde 2017, o CETA, Acordo Econômico e Comercial Global entre Canadá e União Europeia, eliminou mais de 90% das tarifas comerciais entre as partes. Desde então, o comércio bilateral cresceu mais de 60%. Mas em 2025, isso foi apenas o começo. O ministro das Relações Exteriores canadense, Mélanie Joly, declarou publicamente que o Canadá está pronto para elevar seu relacionamento com a Europa a um novo patamar. E as ações estão falando mais alto que as palavras. O Canadá já está em negociações para adquirir equipamentos militares europeus, incluindo os caças Gripen da Suécia e radares da Alemanha. Em paralelo, firmou parcerias em tecnologia com a Finlândia, na área de semicondutores. A diplomacia canadense também se fortaleceu junto à França e à Alemanha em questões climáticas e energéticas. E nas universidades canadenses, o número de convênios acadêmicos com instituições europeias cresceu 32% apenas no primeiro semestre de 2025. Essa é a ponte que está sendo construída. E ela não passa pelos Estados Unidos. Mas a grande pergunta é: por que agora? Por que esse movimento só está acontecendo em 2025? A resposta pode estar na erosão da confiabilidade americana. Desde que Trump voltou ao poder, os Estados Unidos se tornaram instáveis, imprevisíveis, protecionistas. Ao atacar aliados históricos, ao questionar a OTAN, ao desprezar acordos multilaterais, os Estados Unidos deixaram de ser o porto seguro do Ocidente. O Canadá não quer ser uma colônia emocional dos Estados Unidos. Quer ser protagonista de uma nova ordem ocidental. Uma ordem onde a União Europeia lidera a regulação digital. Onde o Canadá exporta energia limpa para a Europa, onde parcerias transatlânticas substituem a dependência continental. Uma ordem onde o futuro é construído a partir da cooperação e não da chantagem tarifária. Na Casa Branca, o gabinete Trump continua dobrando a aposta. Mais tarifas, mais discursos sobre traições canadenses, mais elogios a regimes autoritários como China e Rússia. Enquanto isso, Elon Musk, agora íntimo do governo, continua zombando da diplomacia internacional em postagens diárias. A postura oficial americana virou um misto de negacionismo geopolítico e agressividade econômica. E nesse vácuo, Canadá e Europa estão preenchendo o espaço. Enquanto os Estados Unidos travam uma guerra interna sobre dados e privacidade, o Canadá assinou um acordo com a União Europeia para compartilhar infraestrutura de proteção digital com base no GDPR, o Regulamento Europeu de Dados, considerado o mais avançado do mundo. Enquanto os Estados Unidos boicotam fóruns multilaterais sobre transição energética, o Canadá participou como co-anfitrião da cúpula União Europeia-Ásia sobre neutralidade de carbono. Enquanto os Estados Unidos atacam universidades e instituições científicas, o Canadá anunciou que dobrará seus investimentos em pesquisa em parceria com o consórcio europeu Horizon Europe. Agora pense nisso. Se o Canadá formalizar uma aliança estratégica com a Europa, mesmo sem se tornar um Estado-membro, os Estados Unidos ficarão geograficamente entre dois blocos profundamente integrados: Europa e Canadá de um lado, e um México cada vez mais inclinado a alternativas comerciais no outro. Investidores canadenses estão redirecionando capital para fundos com exposição europeia. Empresas canadenses estão abrindo filiais em Lisboa, Amsterdã e Berlim em tempo recorde. E o número de estudantes canadenses que escolhem universidades europeias ao invés de americanas subiu 41% desde janeiro. Essa não é uma reação, é uma virada. E a questão agora é: se o Canadá está disposto a reconstruir sua identidade geopolítica, quem mais está assistindo isso e se preparando para seguir o mesmo caminho? Imagine acordar e descobrir que seu país, outrora líder do mundo livre, agora é o maior risco à estabilidade do Ocidente. Não por força militar, mas por palavras e decisões erráticas. Essa é a nova realidade de 2025. E ela tem nome: Trump. Se há algo que Donald Trump domina, é o espetáculo. Mas nem todo espetáculo garante audiência fiel. E em 2025, o palco em que ele pisa com mais força a diplomacia internacional está desmoronando sob seus próprios pés. A cena mais simbólica disso aconteceu durante uma reunião com o secretário-geral da OTAN. Trump, diante das câmeras, declarou: "Temos um problema com a União Europeia. Eles não querem nossos produtos, nossos carros, nossa agricultura. E ainda nos sobrecarregam com BMWs, Mercedes e vinho francês. Isso não é comércio, isso é roubo." O silêncio que seguiu não foi diplomático. Foi constrangedor. Mas a fala não era um deslize isolado. Era uma estratégia de ataque contínuo à União Europeia, um bloco que representa não apenas 1,2 trilhões de dólares em comércio anual com os Estados Unidos, mas também o último bastião de equilíbrio diante do colapso da ordem global. E Trump, com a precisão de um incendiário, tem atiçado cada fresta possível.
Em 2025, o governo americano iniciou uma série de novas tarifas sobre automóveis, aço, alumínio e até medicamentos importados da Europa. O argumento? Proteger empregos americanos. Mas os números contam outra história. De acordo com a Peterson Institute for International Economics, a nova leva de tarifas pode eliminar mais de 78 mil empregos líquidos nos Estados Unidos, principalmente em setores que dependem da exportação e na indústria farmacêutica que utiliza insumos europeus. Enquanto isso, Trump ameaça ampliar as tarifas, mirando diretamente em países aliados como Alemanha e França. E como retaliação, a Comissão Europeia estuda taxar produtos de estados americanos pró-Trump, como Iowa, milho, Kentucky, whisky e Louisiana, petróleo refinado. A guerra comercial virou pessoal. Mas por que Trump está disposto a arriscar uma aliança de décadas? A resposta não está na economia. Está no palco político. Trump quer reforçar a imagem de nacionalista protetor diante de sua base. E para isso, escolheu o adversário mais paradoxal possível, seus próprios aliados. Essa tática tem nome: deslocamento simbólico. Quando não se pode mostrar resultados concretos, inventa-se um inimigo para manter a chama acesa. Mas como toda faísca lançada sem cuidado, essa também encontrou combustível inesperado: a Tesla. Elon Musk, agora um conselheiro informal do governo, tornou-se figura central nesse novo teatro de conflito. Não só pelo peso econômico da Tesla, mas pelo que ela simboliza: a fusão entre tecnologia, política e caos retórico. Na Dinamarca, o fundo de pensão estatal retirou todos os investimentos da Tesla. Na Suécia, a recusa de Musk em assinar acordos coletivos detonou uma greve nacional que se espalhou por terminais de transporte e centros de manutenção. E o que Musk fez em resposta? Dobrou a aposta. Disse que os sindicatos estavam chantageando empresas inovadoras e acusou os países nórdicos de serem hostis à liberdade econômica. A resposta dos consumidores foi imediata. Tesla despencou para 11% de opiniões positivas e 63% de negativas na Europa Ocidental. No meio da crise, Trump redobra sua retórica e decide elogiar Elon Musk. Em plena reunião de gabinete, ao invés de falar do vazamento ou da segurança nacional, Trump dedica mais de 4 minutos a enaltecer Musk. Ele é um patriota, um gênio, está fazendo mais pela América do que muitos desses burocratas em Washington. Na mesma reunião, manifestantes que protestavam pacificamente contra a Tesla em frente a uma fábrica na Califórnia foram chamados de terroristas. Musk, apesar de errático, tornou-se uma extensão emocional da narrativa trumpista. Antissistema, provocador, inimigo da imprensa. Defendê-lo é defender o estilo de governo. Impulsivo, performático, avesso à crítica. O Canadá abandona acordos militares com os Estados Unidos e compra caças europeus. A Alemanha convoca consultas diplomáticas urgentes sobre a integridade da OTAN. A França ameaça bloquear reuniões de cúpula até que os Estados Unidos se expliquem sobre o vazamento. E a União Europeia começa a preparar uma resposta institucional. Um pacote de retaliação tarifária com foco em produtos fabricados em estados que apoiaram a reeleição de Trump. Sim, o mapa da economia está sendo redesenhado com linhas ideológicas. Será que os Estados Unidos estão se isolando por estratégia ou estão sendo isolados por consequência? Quando os principais parceiros comerciais, militares e tecnológicos de um país começam a buscar alternativas conjuntas e deliberadamente evitam sua liderança, a resposta se torna clara. Não é mais um erro tático, é um colapso sistêmico. E Elon Musk, de forma quase simbólica, está no centro dessa transformação. Antes aplaudido por investidores, consumidores e governos, agora é visto como um vetor de instabilidade. Sua presença em reuniões do governo, suas falas polarizadoras, seus deslizes com desinformação, como o episódio do envio de camisinhas para o Hamas, não são mais tratados como excentricidades. São vistos como riscos de segurança, diplomacia e imagem global. E ainda assim, Trump o exalta. Ainda assim, o governo o protege. E ainda assim, a Tesla se torna cada vez mais associada ao declínio de confiança no poder americano. O mundo está assistindo. Quando um império começa a cair, o primeiro sintoma não é a fome, nem a guerra, nem o colapso financeiro. É o ridículo. É quando uma superpotência se vê discutindo tweets, enquanto seus segredos militares escorrem pelos dedos. É quando a tragédia se disfarça de piada. E ninguém mais sabe quando parar de rir. Na primeira semana de abril de 2025, os Estados Unidos acordaram com uma revelação bombástica, não nos jornais, mas nas redes. Jeffrey Goldberg, editor-chefe da revista The Atlantic, publicou algo que parecia surreal. Ele havia sido acidentalmente adicionado a um grupo de mensagens confidenciais do governo Trump, onde membros do alto escalão discutiam em tempo real planos militares sigilosos sobre o Iêmen e ataques ao grupo Houthi. E sim, era verdade. Com prints,
áudios, até anexos. Tudo validado pelo Departamento de Defesa poucas horas depois. O conteúdo era tão sensível que a OTAN teve que convocar uma reunião extraordinária a portas fechadas. E o mais chocante, o grupo ainda estava ativo no momento da denúncia. Um dos assessores do Gabinete de Segurança Nacional confundiu os contatos ao colar endereços em um grupo de WhatsApp criptografado. A notificação chegou direto no celular de Goldberg. Esse foi o erro, mas o verdadeiro desastre veio depois. Quando confrontado em uma coletiva de imprensa, Donald Trump respondeu: "Eu não sei nada sobre isso. Não gosto do Atlântico. É uma revista que está morrendo. Nunca ouvi falar desse grupo. Nunca ouvi falar de Iêmen. Nunca ouvi falar de... Enfim, o que quer que vocês estejam falando." E nesse exato instante, o mundo entendeu. O problema não era o vazamento, era a indiferença. Porque o ponto central aqui não é apenas a falha de segurança. É o fato de que o próprio presidente da maior potência militar do planeta fingiu não saber de uma operação que havia sido planejada, validada e discutida dentro de seu governo. É possível que ele estivesse dizendo a verdade? Simulation. E isso seria ainda mais grave. Porque se o presidente dos Estados Unidos não sabe que seus conselheiros estão debatendo estratégias de guerra em grupos informais, isso significa que o país não está apenas desorganizado, está desgovernado. E enquanto o mundo digeria o absurdo, o governo Trump desviava o foco. Na mesma semana em que o vazamento virou notícia internacional, Trump convocou um gabinete ao vivo. Não para discutir o incidente, não para cobrar responsabilidade, mas para fazer algo que parece saído de um roteiro de sátira política: elogiar Elon Musk. Enquanto a segurança nacional era violada por dentro, Trump gastou quase 5 minutos exaltando Musk como um patriota, um homem de visão, alguém que entende o que está em jogo. E ainda foi além. Os protestos contra Tesla, tudo armado, são terroristas disfarçados, gente paga por ONGs que odeiam a América. Terroristas. Trump chamou trabalhadores grevistas, professores, estudantes e ativistas ambientais, todos manifestando pacificamente contra abusos trabalhistas da Tesla de terroristas. Essa é a nova realidade de 2025, onde críticas viram crimes, onde empresários viram ministros sem cargo, e onde os verdadeiros crimes são simplesmente ignorados. Mas por quê? Por que tanta energia gasta defendendo Musk, enquanto o país literalmente perde o controle de sua própria máquina de guerra? A resposta não está apenas no ego, está na lógica do espetáculo. Para Trump, Musk virou uma extensão emocional de sua estratégia de comunicação. Um personagem perfeito, bilionário, midiático, controverso, imprevisível. Defendê-lo é defender a si mesmo. E mais importante, é distrair. Distração em estado bruto. Enquanto o mundo pergunta quem vazou informações sensíveis sobre uma operação militar no Iêmen, o governo responde: veja como Elon Musk está sendo atacado injustamente por sindicalistas e jornalistas da esquerda radical. E a imprensa? Parte dela ainda hesita. Ainda trata Musk como uma figura polêmica. Ainda diz que o vazamento é preocupante, mas pode ter sido um engano técnico. Mas a verdade já é visível demais para ser ignorada. O sistema está rachando. Na Europa, líderes da OTAN começaram a rever protocolos de compartilhamento de inteligência com os Estados Unidos. No Reino Unido, parlamentares exigem que certas informações estratégicas não sejam mais enviadas diretamente a Washington. E na França, Emmanuel Macron fez um pronunciamento raro. A segurança coletiva não pode depender de sistemas instáveis. A cooperação exige responsabilidade. Palavras duras. Mas medidas concretas. A Comissão Europeia ativou um novo mecanismo de segurança digital que exclui temporariamente os Estados Unidos de grupos estratégicos de resposta cibernética. O Canadá, discretamente, seguiu a mesma linha. E na Alemanha, fontes do Bundestag confirmaram que certos documentos de defesa não foram compartilhados com Washington em abril. Os estados não estão sendo punidos, estão sendo evitados. Agora pare e pense, em que outro momento da história moderna isso aconteceu? Quando foi a última vez que países aliados começaram a esconder informações de Washington por medo de vazamento, imprudência ou uso político? A resposta remete a tempos de Guerra Fria. Mas em 2025, o inimigo não é externo, é interno. Dias após o incidente, Trump fez um pronunciamento inesperado. Disse que Greenland tinha convidado oficiais dos Estados Unidos para discutir sua integração à Federação Americana. Na hora, soou como mais um devaneio diplomático, mas o governo dinamarquês reagiu com fúria. O primeiro-ministro da Dinamarca chamou a declaração de falsa, ofensiva e delirante. O parlamento da Groenlândia, por unanimidade, repudiou qualquer ideia de integração com os Estados Unidos, e a chanceler dinamarquesa foi ainda mais clara. A presença de diplomatas americanos em nosso território foi agressiva. Não foram convidados, foram tolerados. Ao sugerir anexações, Trump estimula uma retórica nacionalista em sua base. Ele cria uma narrativa onde o mundo
deseja se unir aos Estados Unidos, mesmo quando isso é desmentido na prática. Mas esse tipo de discurso já não funciona fora de suas bolhas. Porque enquanto Trump propõe anexar a Groenlândia, a realidade é que os Estados Unidos estão sendo excluídos dos bastidores que importam. Estão sendo ignorados por aliados. Estão sendo desacreditados por democracias. E cada vez mais estão sendo tratados não como liderança, mas como ruído. Todo império acredita que será eterno, e é exatamente essa certeza que o torna vulnerável. Porque quando o centro do mundo começa a ser ignorado, o mundo muda de lugar. Em 2025, os Estados Unidos ainda são a maior economia do planeta. Ainda possuem o maior orçamento militar. Ainda são o berço das empresas mais valiosas. Mas pela primeira vez em gerações, esses títulos não significam liderança. Eles significam ruído. Eles significam memória. Enquanto Trump propõe anexar a Groenlândia, a Europa fortalece seu eixo comercial com o Canadá e o Japão. Enquanto Musk zomba de sindicatos escandinavos, a Alemanha lidera a nova regulamentação de inteligência artificial baseada em ética. Enquanto o governo americano espalha tarifas, ameaças e ressentimento, o bloco euro-canadense constrói uma plataforma de compartilhamento de dados e pesquisa energética que já atraiu mais de 40 países em apenas 5 meses. Esse é o realinhamento. Significa que estamos assistindo, em tempo real, a substituição simbólica da liderança americana. Não pela força, mas pela confiança. Não por tanques, mas por acordos. Não por medo. Mas, por exemplo, e se ainda restava alguma dúvida, basta olhar para os números. A pesquisa global da Edelman Trust Barometer de 2025 mostra que a confiança internacional nos Estados Unidos como potência estável caiu para 38%, o menor índice desde a década de 1970. Enquanto isso, o apoio à União Europeia como referência ética e regulatória chegou a 61% entre países em desenvolvimento e 72% entre aliados históricos como Canadá, Austrália e Coreia do Sul. Não é mais apenas uma disputa econômica, é uma disputa por legitimidade. O mundo não vai se transformar da noite para o dia, mas o eixo da influência está se deslocando. E esse deslocamento tem nome: reconfiguração pós-americana. Essa nova ordem será liderada por coalizões, não por superpotências. Será regulada por tratados flexíveis, pactos ambientais, diretrizes éticas de tecnologia e novas zonas comerciais entre continentes que até ontem não se viam como pares. E sim, será uma ordem mais lenta, menos uniforme, mas talvez mais estável. Porque não será baseada na ideia de um salvador global, será baseada na ideia de coexistência construtiva, onde ninguém manda, mas todos cooperam, porque ninguém mais confia cegamente em impérios. Elon Musk não é a causa de tudo isso, mas é um dos catalisadores mais simbólicos. Sua transformação de visionário em agitador mostra o que acontece quando o talento se perde no labirinto da vaidade. Sua queda na Europa, o colapso da Tesla em mercados progressistas, seu uso político como escudo e distração são parte de algo maior. Donald Trump também não inventou a crise, mas a intensificou. Transformou a diplomacia em espetáculo, a segurança em improviso e a liderança em teatro. Ele ainda tem poder, mas não tem mais direção. Parecia só mais um escândalo, só mais uma polêmica. Mas no fundo, já era o prenúncio do que viria. A desconexão total entre imagem e realidade, entre liderança e responsabilidade, entre espetáculo e consequência. Hoje, conectando todos os pontos, podemos ver com clareza. Aquela motosserra não cortava a burocracia, cortava a própria legitimidade de um projeto de país. Por isso, se essa série te impactou, te fez pensar, te deu ferramentas para enxergar o invisível, curta esse vídeo agora mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Mais do que nunca, a informação precisa de espaço, de voz, de comunidade. E é isso que a gente construiu aqui. Uma comunidade que não se contenta com o superficial. Obrigado por ter vindo até aqui, por ter investido seu tempo, sua atenção e sua curiosidade. Até o próximo vídeo.